Essa imagem rodou o mundo. Muita gente disse que ele está irreconhecível. Disseram que esse não é mais o Jim Carrey. O vídeo foi assistido milhares de vezes. Foi pausado, assistido de novo, voltado alguns segundos e inúmeras vezes. Você provavelmente fez isso também. Tudo porque alguma coisa parecia não encaixar. Sim, o rosto está bem diferente, a expressão também mudou e não foi pouco não. E foi justamente essa sensação estranha, difícil de explicar, que acendeu o alerta em tanta gente ao mesmo tempo. A partir daí, os comentários começaram a se acumular. Alguns falaram em envelhecimento natural. Outros apontaram possíveis cirurgias plásticas. E como sempre acontece na internet, teve quem transformasse estranhamento em teoria, dizendo que aquele homem simplesmente não poderia ser o Jim Carrey. Pode soar exagerado, mas o fato é que milhões de pessoas olharam para a mesma imagem e tiveram a mesma reação: estranhamento. Quando isso acontece, a discussão deixa de ser individual e vira fenômeno. Só que antes de rir disso, desacreditar ou tratar tudo como delírio coletivo, vale fazer uma pergunta mais honesta. O que de fato aconteceu com Jim Carrey? Porque essa história não começa agora, e definitivamente não começa com esse vídeo. Durante décadas, Jim Carrey foi uma das figuras mais reconhecíveis do cinema mundial, não apenas pelo rosto, mas pelo corpo em movimento, pelas expressões exageradas, pela energia quase incansável. Ele construiu uma carreira baseada em intensidade. Por muito tempo, estar ligado no máximo era a marca registrada do Jim Carrey. Isso não era apenas um personagem. Em 1995, por exemplo, durante uma premiação transmitida ao vivo, Carrey protagonizou um episódio icônico. Ao ver o apresentador Chris Isaak tentar beijar Cameron Diaz no palco à força, Jim Carrey reagiu imediatamente. Ele subiu no palco, puxou Chris para si e o beijou de forma exagerada, fazendo Chris provar do próprio veneno. A atitude arrancou risadas da plateia. A cena foi lida como piada, e foi de certa forma, mas também mostrava algo que hoje chama a atenção. Um Jim Carrey sempre em estado de alerta, sempre performando, sempre reagindo e ligado, e principalmente, sempre consciente. Só que esse tipo de exposição constante, esse ritmo de entrega total cobra um preço. E aos poucos isso começou a ficar evidente. Mesmo sem fazer grandes anúncios, Carrey passou a falar, em entrevistas pontuais, sobre cansaço, sobre desconforto com a fama, sobre a sensação de estar sempre observado, sempre sendo esperado como o engraçado. Com o tempo vieram os afastamentos. Cada vez menos filmes, cada vez menos aparições públicas. E as entrevistas, especialmente as longas, viraram raridade, uma exceção à regra. Até que, nos últimos anos, ele praticamente confirmou aquilo que muitos já suspeitavam. A vontade real de se aposentar, ou pelo menos de se afastar de vez dos holofotes. O contexto deixou claro que essa decisão não foi uma estratégia de marketing, mas sim uma escolha pessoal, possivelmente em prol da sua própria saúde mental. Jim Carrey deixou claro que não queria mais viver nesse ciclo constante de exposição, cobrança e expectativa. Ele passou a valorizar o silêncio, a privacidade e a distância. Esse afastamento não aconteceu por acaso. Nos últimos anos, Jim Carrey enfrentou episódios públicos de depressão, falou abertamente sobre sofrimento emocional e passou por um dos períodos mais difíceis de sua vida pessoal. Em 2015, uma tragédia o marcou profundamente: a morte de sua ex-namorada, Katharina White. Pouco tempo depois, seu nome acabou envolvido em um processo judicial relacionado ao caso. Um episódio longo, desgastante e amplamente explorado pela mídia. Mesmo após o encerramento do processo, o impacto permaneceu. Desde então, suas aparições públicas passaram a ser mais raras, mais contidas, e seu discurso visivelmente mais introspectivo. Percebem que isso muda completamente a forma como a gente deve olhar para essa polêmica atual?
Quando alguém desaparece por anos da vida pública, o tempo não fica em pausa. As mudanças acontecem naturalmente. É uma máxima da vida. O envelhecimento vai acontecer, queira a gente ou não. Além disso, não é nenhum segredo que procedimentos estéticos fazem parte da indústria do entretenimento, especialmente para atores que passaram décadas sendo filmados em close, com cada ruga analisada, cada detalhe ampliado. O que não faltam são exemplos de procedimentos que deram terrivelmente errado, retornaram pessoas antes tão familiares e reconhecíveis. Se esses procedimentos existiram ou não no caso de Jim Carrey, isso dificilmente será confirmado oficialmente. O que é fato são os indícios. Mas o ponto central é outro. Quando essas mudanças acontecem longe das câmeras, longe do olhar constante do público, o impacto visual na reaparição é muito maior, principalmente no mundo de hoje, onde a internet não acompanha processos, mas compara imagens. Uma imagem antiga ao lado de uma atual. Um rosto congelado na memória coletiva sendo confrontado com a realidade do tempo. E é nesse choque que nascem as teorias. Como a gente vem deixando claro aqui, um dos elementos que intensificou tudo isso foi o silêncio. Jim Carrey não respondeu e provavelmente não responderá à polêmica. Esse silêncio, para muitos, vira combustível. Só que ele não é incoerente. Pelo contrário, ele está completamente alinhado com a postura que Carrey vem adotando há anos. Ele não quer mais participar desse jogo. Não quer justificar sua aparência ou transformar sua própria imagem em debate público. Jim Carrey não quer ser personagem de si mesmo. O outro lado é que, ao escolher se afastar, ele também escolhe abrir mão do controle da narrativa. E quando isso acontece, outras pessoas passam a falar por você. No caso do Jim Carrey, vale relembrar uma situação que alimenta ainda mais essa conspiração recente. A, entre aspas, denúncia contra os Illuminatis. I want everybody to be in on the joke, man. You know what I mean? For years now, talk show hosts, people on television, people in sitcoms have been hired by the government to throw you off the track, to distract you, to make you laugh and stuff like that, make you happy and docile so you don't know what's really going on. You know, and they get out there in the woods in a circle naked and they decide these things and, you know, and look at them trying to... No fim das contas, essa história diz menos sobre conspirações ou teorias absurdas e muito mais sobre a nossa dificuldade coletiva de lidar com o tempo. A gente se apega à imagem que marcou uma fase da nossa vida, e quando essa imagem muda, o desconforto aparece. Não porque algo esteja errado, mas porque aquilo não corresponde mais à memória que a gente guardou. Talvez Jim Carrey não tenha mudado demais. Talvez seja apenas o tempo fazendo o que sempre fez. E a pergunta que fica não é se ele é a mesma pessoa de antes, mas até que ponto nós estamos preparados para aceitar que ninguém permanece congelado na versão que a gente escolheu lembrar. E você, concorda ou discorda? Acha que a reflexão faz sentido? Ou será que no fim das contas, alguma coisa muito mais sinistra realmente pode estar acontecendo? Deixe sua opinião e até a próxima.